a ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre BDD, não é? E uma abordagem que foi utilizada para como é que a gente poderia automatizar cenários de teste utilizando o BDD. Isso tudo com foco em API REST, né? Vamos lá. Basicamente, o que a gente vai ver aqui, não é? Então, poucos conceitos sobre o que é BDD, né? Alguns exemplos, não é? Como é que seria um fluxo de desenvolvimento bacana usando o BDD? Então, aqui temos uma proposta de como a gente poderia fazer a automatização desses cenários, não é? E algumas considerações finais. Eu gosto de colocar esse desenho aqui, porque literalmente não dá tempo para mostrar tudo, né? Então, tem muita coisa que literalmente vai para baixo do tapete, não é? Propositadamente ou não, vou passar bem batido, mas tem meus contatos aí, depois no final no final da apresentação. Pode mandar mensagem, pode questionar agora, me interrompe durante a apresentação, também não tem problema, enfim. Né, mas o que ficou de pendência aí pode cutucar depois e aí a gente alinha. Só um resuminho aqui sobre a minha pessoa. Cara, eu sou apaixonado por entender e criar tecnologia, eu gosto muito de criar coisas, não é? Então tem muito a ver com esse projeto aqui também. Profissionalmente eu já atuei com Go, Python, C, C++ e Clipper, não é? Mas já programei em bastante velharias, digamos assim, né? Basic, Pascal, COBOL, Assembler e outras coisas mais. E eu curto muito projetos desafiadores, né? Então, eu já trabalhei com projetos aí na área de linguagem de programação, compiladores, máquinas virtuais, geradores de código. São coisas que eu acho bem bacanas. Assim. Aí, curto muito trocar ideias sobre tecnologia. Quem quiser, tem meus contatos ali, enfim, seja da empresa ou não, indifere. Manda mensagem aí, vamos trocar ideias aí. Nesse contexto aqui da apresentação, assim, tem duas citações que eu acho bacanas, assim, né? Uma é do Kent Beck, que ele diz ali, que ele não é um grande programador, né? Ele é apenas assim, um programador bom com grandes hábitos, né? Cara, eu me identifico bastante assim, com isso daí. Eu me considero um programador mediano, assim, mas eu tento ter grandes hábitos, digamos assim. Então, isso aí torna o meu trabalho, digamos assim, talvez mais efetivo, né? Ou seja, mais produtivo, né? Enfim. E outra citação do Neil Ford ali, né? Que ele comenta assim, toda vez que tu tiver que fazer alguma coisa pela terceira vez, cara, automatiza, porque provavelmente tu vai fazer isso aí milhares de vezes. E eu concordo plenamente. Para mim isso é um fator, assim, sabe? Eu programando, eu faço, sei lá, desenvolvo uma rotina uma vez, duas, na terceira eu digo, não, cara, isso aqui já tem alguma coisa estranha, terceira vez que eu tô fazendo a mesma coisa, né? Então vamos ter um jeito de melhorar e automatizar isso. Tá, mas vamos para a palestra agora. Então, focando aqui, o que é o BDD em si, né? Bom, até eu acho que eu esqueci de colocar na palestra, mas BDD é uma sigla, né? Que basicamente desenvolvimento orientado ao comportamento, né? É considerado uma técnica de desenvolvimento ágil, né? O que tem de bacana do BDD? Que ele encoraja muito a interação entre times técnicos e não técnicos, não é? Isso por quê? Porque ele tem toda uma definição, que eu depois vou colocar alguns exemplos, que é bem alto nível, não é? Digamos que não está preocupado com o bit das coisas, no como as coisas são feitas, não é? Mas como elas deveriam se comportar. E a ideia do BDD é focar no negócio mesmo, e não nos detalhes técnicos, não é? E basicamente qual é a ideia, assim, com o BDD? É a gente verificar o sistema em relação às necessidades dos usuários, né? Os requisitos funcionais que a gente tem. Então, vamos dar um exemplo usando o Scrum, né? A gente tem lá uma sprint, tem histórias para serem desenvolvidas, não é? Então, a partir daquela história tem vários requisitos, não é? Então, o foco do BDD são esses requisitos funcionais de cada história. Basicamente, qual é a ideia, então, né? Esses cenários, eles descrevem, cenários de teste, né? Eles vão descrever qual é o comportamento que a aplicação deve ter. E é um teste de caixa preta. Por que ele é considerado um teste de caixa preta? Porque a ideia é assim, para desenvolver um teste utilizando o BDD, tu não precisa saber o comportamento do sistema, tu não precisa saber as internas dele, digamos assim. Tu não precisa saber como ele foi desenvolvido, tecnologia, nada. Literalmente, tu está testando as interfaces dele, não é? Então, tu está testando, por exemplo, tu imputa uma certa entrada, tu espera uma saída. Basicamente é isso. O que é um fluxo bacana com BDD, assim, ó? Vocês vão ver que ele é muito similar com o TDD.
que é o Test Driven Development, né? É um fluxo bem parecido, assim, não é? Imagina o seguinte, assim, no início de uma sprint, né, o pessoal vai lá, começa a debater sobre as histórias que vão ser desenvolvidas lá. Nesse debate aí, eles começam a elencar vários requisitos, não é? Então, acaba tendo esse refinamento aí. A partir desses requisitos, seriam definidos os cenários de testes utilizando o BDD. A equipe de desenvolvimento começa a fazer o desenvolvimento do software em si, valida com esses cenários, não é? Em algum momento é feita uma demonstração, enfim, revisita uns itens, enfim, mostra isso talvez para o PO, enfim, para todos os envolvidos, né? Todos que têm interesse no projeto, não é? Aí vem um ponto interessante. Utilizando o BDD, né? Como é que é a história quando é que a história está pronta, né? Sempre fica aquela dúvida, assim, né? Então, a ideia, o que é? Se eu tenho um conjunto de cenários de teste para uma história, a história vai estar ok quando o software passar em todo o cenário de teste. E uma coisa que sempre comentam, mas que BDD não tem a ver com automatização de testes. Apesar de que é meio que ligado, assim, eu vi muito isso, né? BDD tem uma automação na sequência, mas não é um requisito. Na verdade, o BDD são os cenários de teste. Agora, para mim, automatizar eles é um plus bem legal, assim, é um ganho, acho que é um ganho de velocidade para o time, para a empresa e para o projeto fenomenal, assim, sabe? Mas não é um requisito. Automatizar eu vejo com bons olhos tudo, né? Mas, enfim, acho uma coisa bem bacana, mas não é um requisito da técnica de BDD, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de um cenário com operações bancárias, não é? Basicamente, o que ele tem aqui? Só deixando claro, isso aqui realmente é um cenário que pode ser automatizado e executado, né? Não é um arquivo texto que depois a gente vai transformar em algum outro tipo de formato ou codificar ele de alguma forma, com alguma linguagem para poder executar. Isso aqui realmente é um formato padrão de BDD. O formato desse arquivo aqui é conhecido como Gherkin, né? E tem várias ferramentas que conseguem entender esse formato, automatizar e executar ele, né? Tá, mas voltando ao exemplo aqui. Basicamente, esse aqui é um cenário de teste para operações bancárias, não é? Então, ali, funcionalidade literalmente é um blá blá blá. Em que sentido? Ele não... geralmente, as ferramentas, elas utilizam isso ali só para poder elencar cenários que falharam, que não falharam, funcionalidades ok ou não, né? Então, basicamente, a gente descreve ali, testar as operações do banco, o sistema deve prover operações básicas de banco de forma correta, né? Também tem essa parte de contexto, que basicamente o contexto serve para que todos os cenários que venham na sequência possam ser executados, não é? Nesse caso aqui, imagina um sistema de um banco iniciando, digamos assim, do zero, ele não teria nada, estaria literalmente vazio, né, a base de dados, né? Então, nesse cenário aqui, a primeira coisa que ele faz são criar 3 contas ali, não é? Então, ali até tem as 3 colunas, o dono, o número da conta e o saldo, não é? Tem o primeiro cenário aqui que ele faz o quê? Ele verifica o total de contas criadas, não é? Dado o cálculo do total de contas criadas, então o total de contas é 3. Primeiro, note assim, esse cenário é bem alto nível. Ele não está fazendo query em banco, não está dizendo que tem que fazer um select em algum account para saber que tem 3 contas, não está chamando nenhum outro tipo de serviço. A definição do cenário é uma coisa bem alto nível, não é? A mesma coisa para esse último cenário aqui, verificar o total de dinheiro no banco, né? Dado o cálculo total de dinheiro, então o total de dinheiro no banco é 500, que basicamente é a soma ali da coluna do saldo ali, né? Deixando claro, isso aqui é um arquivo texto simples. E como vocês estão vendo aqui, é uma das possibilidades de definir esses cenários usando o BDD. E deixando bem claro novamente, isso aqui é executável. Isso é um ganho fenomenal, assim, sabe? Por quê? Por ele ser executável, a gente de quebra consegue, digamos assim, atingir um objetivo difícil, que eu acho difícil na nossa área, que é o que a gente chama de documentação viva. O que é documentação viva? Imagina que eu faço, vamos dar um exemplo. Eu faço um diagrama de entidade de relacionamento de uma base de dados nossa. Eu fiz todo o diagrama, tudo mais, a gente criou a base de dados, tudo mais. Em algum momento eu altero a base de dados. Quem me garante que eu refleti isso no meu ER lá, né, no meu diagrama? Tem que ter uma ação
linha de lembrar, tem que atualizar o ER para que todo mundo que for consultar depois não pegar uma versão desatualizada. Mas isso tem que ter uma ação minha, não é? E já no caso do BDD, essa documentação ela é viva porque ela está sempre, digamos assim, atualizada. Porque se eu quiser mudar o cenário de teste, se mudar os requisitos, se eu quiser criar novos cenários, não é? Eu sou obrigado a alterar esses arquivos, não é? E outra coisa bem bacana, que conforme as sprints vão rodando, né? Imagina, vamos supor que na sprint 1 eu tenha, vou chutar, 5 cenários de teste. Na sprint 2 eu tenha 15, sprint 3 mais 3, sprint 4 mais, sei lá, 5, 6 cenários, enfim. A qualquer momento, quando eu for rodar os testes propostos pela sprint, eu posso rodar os testes anteriores, né? Das sprints anteriores. Então, a partir desse momento, para mim, o BDD ele começa a ser visto como um teste de regressão. Não é? Por quê? Porque eu estou garantindo que o que eu fiz na sprint não afetou nada das sprints passadas, não é? Ou seja, o comportamento anterior continua correto, não é, no sistema. Tá, mas aí vem a questão. Como é que a gente faz essa automação de cenários, né? De API com BDD? Existem até alguma coisa pronta, assim, sabe? Mas eu não achei nada muito efetivo, né? Pode ser que talvez foi falha minha, não é? Aí vem a sugestão do projeto que começou a ser desenvolvido, não é? Esse projeto aqui, a origem dele foi datada de mais ou menos 2018, né? Na época foi feito um projeto, digamos, similar, na época com Python, para testar API RESTs. Ele era bem maior, bem mais complexo também, tinha abordagens diferentes, não é? Mas entre 2018 e 2019 esse projeto foi mantido e depois ele mais ou menos caiu em desuso, não é? Praticamente acho que pouca gente que eu conheço que estava utilizando ele ainda. Tanto que eu tentei utilizar ele há pouco tempo aí, feito em Python, só a parte de os requirements de Python quebrou várias coisas, eu tive dificuldades para voltar a funcionar ele. Mas enfim. Daí, no mesmo contexto todo, eu pensei, eu queria uma coisa simples, uma coisinha pequenininha. Eu estou, né, de alguns anos para cá, eu estou trabalhando basicamente com Go. E, vou tentar refazer a mesma ideia, né, mas com Go. Até botei ali o nome sujeito a mudanças, né, que o projeto original é esse em Python, o nome dele era Victory, daí por isso ficou o Govik, né, que é meio que um padrão que o pessoal usa muito, né, que é o nome do projeto com um prefixo de Go ali. Ele é um projeto open source, só que no momento ele está privado no meu repositório. Mas vai ser liberado, sim, vai ser aberto. Então ele é escrito em Go, né? E utilizando o Godog, que é uma biblioteca bem legal de Go, que esse Godog ele entende aquele formato do Gherkin, né? Então basicamente usei o Godog Standard Library. Né? Então, com esse projeto, ele me permite a escrita e a execução desses cenários de testes de API REST, não é? Os cenários são escritos em português, arquivo texto simples, como foi mostrado antes, né, como exemplo anterior. E uma coisa bacana é que os recursos de cada API são configuráveis, não é? O que eu quero dizer com isso? Quem tiver interesse de usar o Govik não precisa saber programar em Go, não é? Porque tem toda uma etapa de um setup de testes para que o Govik entenda como a API funciona. Estão me ouvindo bem aí? Só para ver se eu não caí aqui, estou sozinho? Tá tranquilo. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá tranquilo. Tá, beleza. Vai ver, eu estou aqui 15 minutos caiu a internet, eu não estou sabendo. Vamos lá. Então, para fazer um exemplo aqui, né, a ideia foi criar um Dishes API Server. É uma coisinha bem simples, que a ideia assim, é só uma API, um servidorzinho, que ele tem uma lista de pratos ali, não é? Então, basicamente, ele é um CRUD, né, em cima de um recurso que são os pratos ali, os dishes, né? Então, basicamente, o que eu tenho ali? Posso listar, né? Então, seria basicamente o que é um list, né, uma API REST? É um get sem o ID, grosso modo. Posso fazer get de um prato específico, posso criar um novo prato com post, posso deletar pratos existentes, não é? Basicamente, cada prato ali tem, então, um ID, o nome do prato, ingredientes e a receita, não é?
Essa implementação aqui dessa API, ela está dentro do repositório também do Govik. Não levem ela como uma implementação, um bom exemplo de uma implementação de uma API, porque assim, a ideia foi fazer o mais simples possível, porque eu só precisava ter um servidor rodando para poder demonstrar, enfim, o Govik rodando, né? Então, literalmente assim, ó, são dados em memória, é um map de Go, né, que eu guardo inteiramente, ou seja, não uso o banco de dados nesse cara, não lido com concorrência no acesso ao map, então se tu for olhar conceitualmente está errado, tem inclusive esse servidor, porque poderia ter problema de concorrência no map ali, né? E também para facilitar a minha vida, ele inicia com 3 pratos cadastrados lá, o prato 1, 2 e 3. Mas pensando assim em termos disso, né? Em termos desse servidor aí de pratos, né? De dishes. Imagina o seguinte, eu quero obter um prato. O que é obter um prato? Basicamente, eu tenho que fazer um get lá em API, dishes, né, e o ID do prato que eu quero, não é? Esse é o cenário que eu defino usando o Govik, não é? Basicamente, o que eu tenho ali, então? Na primeira linha ali, é só uma descrição mesmo, não é? Na linha 2 ali, dados que eu quero constar um prato. Então, assim, eu estou instruindo para o Govik o que eu quero fazer, qual é a minha ação. E o parâmetro ID é 2, na linha 3, né? Quando eu envio a requisição, então eu recebo o status OK e obtenho a resposta abaixo. Com esse cenário, eu consigo instruir o Govik que eu quero testar um determinado recurso, um determinado endpoint da minha API, e que a resposta abaixo é o que ele vai bater. Então, ele vai realmente fazer uma chamada para a API, e quando ele obter a resposta, ele vai validar essa resposta abaixo com o que tem ali embaixo, ali, né? ID 2, name, prato 2, ingredients, prato 2, ingredientes, e assim por diante, né? Para listar os pratos existentes, né? Como é que é o cenário que a gente faz com o Govik, não é? É similar ao anterior, não é? A diferença é que eu não estou passando um ID, não é? Então, ali, dado que eu quero listar os pratos, quando eu envio a requisição, eu recebo um status OK, e obtenho a resposta abaixo, não é? Quando eu quero criar um novo prato, não é? Basicamente, vem aqui um post em API dishes, né? E eu passo um JSON no body, não é? Então, aqui também eu estou instruindo o Govik que eu quero. Então, criar um prato, e ali na linha 3, 4 e 5, né, onde eu defino que o campo name é prato, eu estou instruindo para ele o que eu quero mandar nesse body, não é? Então, ali na linha 6, quando eu envio a requisição, eu recebo o status criado. Logo na sequência eu faço uma demonstração, né? E depois eu explico um pouco mais, assim, o que agora parece meio mágico, né? Tipo, como é que ele vai adivinhar algumas coisas ali, né? Só com aquele cenário ali, né? Mas, enfim, na sequência eu já explico um pouco mais. Mas aqui, por último, o que é remover um prato, né? Também, então, é um delete lá em uma rota específica passando o ID que eu quero remover, não é? Então, como seria esse cenário também? Similar aos cenários anteriores, né? Como usuário, eu quero remover um prato, então eu passo para ele qual é o parâmetro, o ID, né? O ID do prato que eu quero remover, envio a requisição, recebo o status OK. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês conseguem ver bem a minha tela aí? Sim. Tá. Bom, aqui eu estou iniciando o meu API, o meu Dish Server, tá? Que basicamente só está iniciando e está lendo na porta 8080. Aqui é onde eu realmente executei o Govik, não é? Só, claro, tem bastante informação aqui agora, mas eu vou tentar botar alguns pontos aqui, ó. Por exemplo, aqui ele está realmente, ó, todos os cenários que são cenários que eu já mostrei antes ali, né? Por exemplo, como usuário, eu quero listar os pratos existentes, não é? Então, aqui o Govik, ele roda, ele vai executando cenários e vai validando todos os dados, não é? Qualquer inconsistência que estivesse aqui, ele iria sinalizar geralmente em vermelho, não é? Ele daria as diferenças do que ocorreram, não é? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, eu rodo de novo e ele vai falhar. Ó, que no caso aqui, ele está dizendo, né? Que ele rodou os cenários, não é? Que no caso aqui de listar, para ele deu diferença, não é? No caso que ele esperava 3 pratos, aqui tem mais, não é? Que aqui no caso de baixo, que também a mesma coisa, a listagem de pratos, que ele tentou remover pratos, mas está dando, não está os status codes conforme esperado, né? E por aí vai.
Agora, na sequência, eu explico um pouquinho mais como é que funciona essa, digamos, mágica, né? Mas olhando ali, se for olhar esse cenário simples aqui, não é? Eu quero consultar ali o prato 2. Olhando só esse cenário, tá, mas como é que a ferramenta vai saber o que ela tem que fazer? Como é que ela sabe que tem que fazer um get de uma rota, sei lá, API dishes/2, que é o ID que eu quero? Como é que ela sabe host? O que é o... Recebo status ok. Como é que ela sabe o que é um ok, né? Se é um 200, se é um 201, um 204, né? Baseado em que ela sabe isso daí, né? O que é enviar uma requisição? Como é que ela sabe que é um get para uma rota, né? Senão, por que não é um post? Por que, né? Então, teria N formas de fazer que a ferramenta entendesse isso daí. Mas a gente optou por uma forma de ser configurável, não é? Uma forma talvez mais fácil seria o quê? Eu programar literalmente cenários específicos dentro da ferramenta. Só que daí toda API que eu fosse testar, eu teria que fazer toda uma nova programação dentro dela, não é? Então, a gente optou por, vamos fazer uma configuração, né? Ou seja, o cara não precisa saber programar em Go, né? Quem quiser utilizar a ferramenta. E como a gente já está usando cenários, vamos usar cenários para poder configurar a ferramenta. Então, por exemplo, aqui nesse cenário aqui, eu estou definindo qual é o domínio, né? qual é o URL da minha API que está sendo testada. E aqui, por exemplo, aqui eu estou definindo o recurso dishes, não é? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir como eu faço para listar ele, listar todos, né? Para pegar um prato específico, como excluir, como criar pratos, não é? Então, nesse caso aqui, na linha 1 ali, dado que eu quero definir o recurso dishes, não é? Então, eu boto ali, quando o evento é listar os pratos, não sei se vocês lembram antes, mas peraí. Por exemplo, aqui, na linha 2 desse cenário, eu estou botando ali o dado que quero consultar um prato. Então, isso aqui, na verdade, vira um gatilho para o Govix saber, então quer dizer que tem um recurso que ele tem uma ação que é consultar um prato. Depois ele acaba batendo com os eventos que estão aqui, que nem, por exemplo, na linha 2 ali, quando o evento é listar os pratos, não é? Então, olha só, nesse cenário eu estou definindo para ele, que listar os pratos, o método é get, ali na linha 3, qual é o path ali, API dishes, não é? E eu estou dando para ele quais são os possíveis estados de retorno, os códigos de retorno, desculpa. Por exemplo, 200 para mim é um status ok, 401 é não autorizado, não é? Aqui é quando eu quero consultar um prato, não é? Então, para consultar um prato, estou dizendo para ele que o método é get, qual é que é o path, API dishes e o ID que eu quero consultar, e os possíveis códigos de retorno ali, 200 ok, 404 não existe. Essa lista de códigos de retorno não está completa, que também teria que constar o não autorizado, enfim, né, tem outros possíveis aí. Mas enfim, para exemplo, né, poder comportar, digamos assim, na tela da apresentação, eu tentei reduzir algumas coisas. Aqui, por exemplo, quando o evento é criar um prato. O que é o criar um prato? Então, ele está dizendo aqui na linha 2 que o método é post, o path ele diz na linha 3, e ele está dizendo qual é que é o body, Então, no body ele tem ali, name, ingredients e recipe, não é? Então, literalmente, quando eu digo lá, eu quero criar um prato, e o campo name é tal, ele literalmente pega esse body, que está aparecendo aqui na tela, e substitui ele, né? Substituir, a gente tem ali string, por exemplo, substitui pelo valor que eu estou sinalizando lá no cenário de teste. E aqui, por último, no caso, o delete, não é? Aqui também é o delete, também passo para ele path, método, e o status code esperado, que é o 204, não é? Mas, assim, falta muita coisa ainda, digamos, né, para principalmente organizar a casa, não é? Esse projeto, assim, eu comecei ele, essa versão em Go, né, sei lá, faz o quê? Logo depois que eu entrei aqui na Avenue. Mas, inicialmente, eu estava fazendo uma proposta dele para testar aplicações web, as nossas aplicações web, não é? Então, eu comecei ele de uma forma, assim, muito similar aos cenários, mas a ideia é que todo o mapeamento, tudo que era feito, seria para testar nossas aplicações web, não é? Em algum momento eu olhei e disse, aplicações web, o pessoal já está usando Cypress, enfim, eu disse, vou fazer então vou fazer até inclusive para uso pessoal meu, num outro projeto meu que eu estou fazendo, para testar a API, que para mim, enfim, estava sendo mais válido no momento, né? Então, acabou que ele tem uma parte dele que consegue testar ainda uma aplicação web, mas majoritariamente ele funciona para API REST. Só que o código está lá todo bagunçado. Ainda mais que só eu que mexo no código, então, né, pior fica, né?
Então, eu teria que organizar, digamos assim, organizar realmente o projeto, documentar, extrair, tirar fora essa parte de web que não faz mais sentido, não é? Para daí poder abrir ele como open source e fazer. Tem várias melhorias lá e alguns bugs mapeados aí. Aqui algumas referências, não é? Sobre sobre BDD e ATDD. A TDD seria um teste de aceitação que, para mim, é muito parecido com o BDD. Porque, pelo menos, o final, né, o que a gente quer com as duas técnicas é a mesma coisa, não é? Ali tem um link sobre o Godog, que foi esse package que eu usei de Go, bem bacana. Eu li duas dicas de livros que eu acho bacana, não é? Um que é trabalho eficaz com código legado e o outro sobre refactoring. Bom, aqui nesse QR Code aqui tem o link para a apresentação, não é? Aqui tem meus dados, enfim, podem mandar mensagem a qualquer momento. Enfim, estou aí aberto para dúvidas, sugestões e afins. Seria muito difícil você escrever um caso de teste bem simples agora aí para testar ou não? Dá um exemplo. Usando aquele servidor que eu já tenho? Sim. Podemos tentar. Peraí, vamos lá. Estão enxergando meu VS Code, né? Sim. Sim. Aqui, basicamente, o que eu tenho hoje, então, são os cenários que eu estava mostrando lá, né? A etapa de configuração. Aqui eu tenho dos pratos, aqui eu tenho do login. O cenário de login eu até não coloquei lá. Querem dar algum exemplo aí? Por exemplo, deixa eu ver. Aqui tem alguns cenários que eu não mostrei lá, né? Por exemplo. Aqui é o cenário de listar os pratos. Aqui eu consulto o prato 2. Esse aqui eu coloquei lá, né? Esse aqui eu consultar um prato que não existe. Não é? O prato 8. Com o usuário eu quero criar um prato. Aqui eu criei um prato. Esse cenário eu mostrei lá. Listar pratos. Remover prato. Consultar o prato 3. Vejo que não existe. Querem dar alguma sugestão aí de cenário? Que eu, na minha cabeça, assim, eu lembro, pensando agora, eu tinha coberto todos os cenários, assim. Vocês querem botar um cenário? A gente já monta um. Alguém tem alguma ideia? Eu acho que o que eu tava na dúvida era como isso fica na aplicação mesmo. Acho que agora você mostrando como os cenários estão escritos aí deu pra ter uma ideia. Então, tipo, dentro da sua API, você escreveu as features e isso você carrega dentro da sua API mesmo. Em algum momento você vai lá e roda os testes. Mas tá escrito e tá salvo meio que dentro do repositório da sua aplicação mesmo, né? A ideia teve uma empresa que eu trabalhei em 2018 que a gente usava BDD. Então, o nosso fluxo era literalmente isso. A gente pegava as histórias, não é? Baseado nas histórias, então tinha os requisitos. Aí o nosso PO ajudava a montar esses cenários, né, com BDD. A gente tinha um analista de teste que dava uma refinada. A gente implementava esses cenários, não é? A automação dos cenários de teste e rodava e começava a fazer a implementação do back-end. E eles ficavam versionados no mesmo repositório de código. Então, tinha lá, literalmente, a gente tinha a aplicação, né, numa pasta, e uma aplicação de testes, uma pasta de testes, desculpa, no mesmo repositório, que eram todos os cenários de testes, não é? A gente separava eles por cenários da sprint e cenários passados. Né? Basicamente, a gente tinha alguns filtros que a gente fazia, não é? Até tagueando, né? Aqui com o Govik eu não fiz, mas com aquele Godog dá para fazer coisas do tipo assim, por exemplo, sei lá, Hotpath, por exemplo. Eu posso colocar tags nos cenários, e daí, por exemplo, se eu tenho um conjunto de testes que talvez demore muito, e eu queira rodar mais frequente eles, eu posso pegar e rodar só esses testes críticos, assim, né? Hotpath, smoke test também, enfim. O fato assim, dele... Pode terminar, que eu pergunto depois. Não, mas enfim, a gente tinha várias tags, não é? E a gente filtrava, né? Porque em algum momento a gente tinha muitos cenários, e no caso, todo o nosso conjunto de testes na época já estava demorando em torno de 14 minutos para ser executado, né? O conjunto completo. Daí a gente teve que seccionar eles. Pode perguntar. Por ele estar escrito em português aí,
ele é independente da linguagem ou a aplicação que você fez aceita o português mesmo? É o Godog. Tá vendo aqui, ó, que aqui no início tem uma tag que é language, né? Se eu tirar ela, por padrão, ela é inglês, não é? Ah, tá. Mas, assim, em termos de implementação, deixa eu mostrar aqui. Aqui é meio... talvez seja um pouquinho meio chatinho de entender. Mas, basicamente, o que tem? Com o Godog, quando eu inicializo a ferramenta, eu configuro para ele esses steps que eles chamam aqui, ó. Então, eu passo para ele literalmente aqui, ó. Dado que a configuração está na tabela abaixo, então quer dizer que quando ele estiver lendo um cenário, que ele achar essa frase aqui, que a configuração está na tabela abaixo, ele vai rodar, ele vai ler os dados que precisa, no meu caso ali, seria aquela configuração de tabela inicial, onde eu passo ali o host a URL da minha API, né? Mas ele me carrega e ele me executa esse cara aqui, ó. Que aqui é um código em Go, né? Que esse que foi eu que fiz daí. Que ele literalmente vai lá e pega aquela tabela, lê, faz todo o processamento que precisa. No caso lá, quando ele encontra o domínio aqui para mim, ele guarda isso aqui como uma configuração especial para mim. Não é? Mas basicamente o que a gente faz com o Godog é isso. Tá respondendo. Aquela linguagem aqui, aquele language que tem aqui em cima, ele serve para traduzir essas palavras que estão em azul aqui, ó. Porque aqui, digamos, o que quero listar, por exemplo, isso aqui fui eu que defini, né? Então, mesmo que eu trocasse a linguagem aqui em cima, ele ficaria algo tipo assim daí, ó. Given, when, then, end, não é? Mas esse texto que tem aqui, igual ele não, tipo assim, não tem tradução para inglês, né? Não é uma coisa que o Godog faz automático. Ele só traduz o formato do arquivo em si. Entendi, da hora. Então, meio que e se eu quisesse, digamos que se eu quisesse usar inglês também, o que eu poderia fazer seria isso aqui, tipo assim. Eu só estava em dúvida porque eu achei que estava em português por causa da apresentação, mas então ele aceita praticamente qualquer linguagem. Ele tem suporte para várias, eu não sei te dizer todas, tá? Mas como ele tem para português, eu já imagino que tenha para inúmeras, né? Mas o padrão dele é inglês. Se tu não colocar nenhuma tag lá em cima, ele fica em inglês. Então aqueles tokens que você cadastrou, tipo funcionalidade e etc, já são, o próprio Godog já entende isso, né? Isso. Então, isso aqui, na verdade, é um formato padrão que é o Gherkin, né? Acho que ele surgiu lá com o Cucumber, né? Que tem acho que é para Ruby, acho que é, né? Uhum. Foi uma das primeiras ferramentas que teve, assim, né? Nesse modelo. E sim, então esse aqui é um formato padrão. Tanto que o que o Godog faz para mim? Quando eu rodo, eu inicializo o Godog, digo para ele quais são os steps, que são literalmente esses carinhas aqui. Quero listar, envio requisição, recebo status, né? Eu inicializo para ele, configuro e digo para ele, cara, tá aqui os arquivos .feature e lê eles para mim. Tanto que aqui na minha árvore, nesses exemplos aqui, estão todos aqui dentro, ó. Dentro de cenários aqui, então tem a configuração aqui. Essa pasta cenários aqui tem todos os cenários de teste, não é? Então ele inicia com a configuração. Aqui também ele configura, então, os recursos, né? No caso lá, o dishes e o login. E depois ele começa a fazer a execução dos cenários de teste mesmo, não é? Mas, literalmente, assim, eu inicio e digo para o Godog, ó, meus steps são esses, não é? E começa a ler aqui, ó, a partir de dentro de cenários, tá todos os cenários de teste que tem que rodar.